Esse interesse está desde criança, porque meus pais, meus avós, meus primos são todos professores, de certa forma ligados às diferentes áreas da ciência, e meu irmão é físico. E eu já, desde pequena, testava os equipamentos que ele montava, ele também é engenheiro eletrônico. Então, montava transmissores e pedia para eu ir andando para testar o alcance, fazia um nervoteste, pedia para eu testar. Então, praticamente, eu sou cobaia de ciência desde pequena, né? E aí, na hora de ingressar na carreira universitária, é claro que a gente tem que fazer uma opção. A gente tinha química, tinha biologia, veterinária e medicina. E no final, eu percebi que o que eu gostava mesmo era de plantas, animais, mais do que trabalhar assim direto com o ser humano junto da medicina e da veterinária. Eu passei em medicina, passei em veterinária e passei em biologia. Aí a biociências foi o que mais me interessou. E na biologia, na época, não existia o curso de graduação em oceanografia. Existia a oceanografia quase que inserida em várias áreas, e as pessoas que mais gostavam ali de oceanografia podiam vir da biologia para a oceanografia desde que tivessem boas notas. A minha formação é em ciências biológicas. Eu fiz 2 anos e meio de química, aqui também na USP. Eu fiz um mestrado em oceanografia química, área de oceanografia química, com um professor que já faleceu. E o doutorado a gente não conseguia fazer. Então, aqui dentro, a gente tinha professores que estavam credenciados para a área de mestrado, né, para a orientação de mestrado, mas não tinha doutorado. Então, o doutorado eu acabei indo fazer um sanduíche na França, fiz esse doutorado em oceanografia biológica. Então, eu tenho formação em ciências biológicas, eu tenho o mestrado em oceanografia física, especialidade em oceanografia química, e eu tenho o doutorado em oceanografia biológica. Se a gente pensar o que é a oceanografia é uma ciência multidisciplinar, então eu me sinto bastante confortável em ter essa visão bastante multidisciplinar. Só que a minha carreira não começou assim, não. A minha carreira começou como técnica de laboratório aqui no Instituto Oceanográfico. Então, eu vim fazer um estágio no mesmo laboratório que eu trabalho hoje, que eu sou a responsável. Nesse laboratório, eu fiz o meu TG, o meu trabalho de término de curso, e eu fui estagiária voluntária. Depois, eu fui técnica do programa ProAntar, quando ele estava começando, em 82, eu fui contratada como técnica, e depois o programa não tinha mais verba para a bolsa, eu fiz concurso para técnica de laboratório nível médio, embora já estivesse com o meu curso completo de graduação. Depois eu fiz concurso para professora MS1, auxiliar de ensino. Fiz concurso e depois passei para a professora assistente, MS2, depois professora doutora, MS3, depois professora, né, livre docente, associada, MS5 e MS6 no final de minha carreira. Então, praticamente eu galguei todas as etapas que você pode imaginar dessa universidade. Eu conheço esse instituto como a palma da minha mão. O meu material de estudo principal é a água. Eu trabalho com química da água, eu trabalho com a qualidade da água, se ela tem nutrientes para o desenvolvimento da cadeia alimentar, como é que está essa água, se há poluição, e também eu uso massa d'água para traçar a circulação nos oceanos, né? Então, existem 2 formas de trabalhar, costeira e oceânica. São 2 universos diferentes de organização do material, dos equipamentos que a gente vai utilizar, do treinamento da equipe. E outra, de ser também o oceanógrafo, ele também tem que ser uma pessoa bastante interativa, solidária com os colegas, porque a gente depende bastante do trabalho em conjunto para que minimamente a gente entenda um ambiente tão rico como é o caso dos oceanos, que é um objeto de estudo para física, química, biologia, geologia, meteorologia e tudo que a gente pode imaginar. Para o trabalho, desenvolvimento do trabalho, ir até o objeto de estudo,
tem uma organização. Então, são frascarias, são coletores, são pegadores de fundo, são objetos, são equipamentos de diversas naturezas que a gente organiza no laboratório quase que um mês antes. Tá? Então, a gente começa a trabalhar na logística de uma viagem de coleta, né? Muito tempo antes. Inclusive, temos que pensar em equipe, temos que pensar em transporte, temos que reservar embarcação e separar o material de laboratório. Então, esse material de laboratório vai desde coletores. Então, se eu quero coletar água, eu vou levar coletores de água, né, normalmente rosetes ou equipamentos, garrafas coletoras de Nansen, hidrobios, que normalmente são tubos que estão abertos dos dois lados, varrem a coluna d'água. No momento que você quer, a profundidade que você quer, dá o comando, ele fecha, sobe com um segmento de água. Essa água preciosa, imagina você ter ali água de 4.000 metros, 3.000 metros, 2.000 metros, onde você vai subdividir e fazer as alíquotas para levar para laboratório. Então, o laboratório e coleta são dois momentos do trabalho. Eu posso dizer que o papel dos meus professores todos foi muito importante. Obviamente que eu lembro o professor Rolf, que foi o meu primeiro orientador, né, que praticamente me suportou, me deu suporte e no momento que estava difícil de a gente ter orientadores credenciados, né? E o professor Clóvis, que foi um outro professor que me ajudou, também me deu suporte no doutorado. Mas eu acho que todos os professores me incentivaram, mas foram justamente modelos a serem seguidos e me despertaram a vocação, né, para a ciência. Ciência é o aprofundamento do conhecimento, né? Se você for ver a fundo, a palavra ciência ela é o aprofundamento do conhecimento, e esse aprofundamento do conhecimento ele é feito de modo organizado na ciência. Então, a curiosidade é o início da ciência. E você aprender mais você melhorar esse conhecimento com organização, com método, com critério. A ciência é universal e ela tem diversos objetos de estudos que são os interesses que são despertados na humanidade. O papel do professor, o papel do cientista é incentivar esse despertar do conhecimento. A dica é não esmorecer diante dos obstáculos, porque o que eu vejo muito hoje é que o jovem espera perguntas e respostas diretas, claras, e quando há uma dúvida, há um medo. Não pode haver, né? Não pode haver medo de enfrentar os obstáculos e nem de fazer perguntas bastante diferentes, inovadoras, e seguir por achar um caminho para responder essas perguntas.